Dessa vez nós vamos meditar no mandamento mutual que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Eu quero pedir para que abram a palavra do Senhor comigo ali. Carta de Paulo aos Gálatas. A nossa reflexão está no versículo 16, mas nós vamos ler todo o trecho do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17. E eu vou pedir para que vocês me ajudem na leitura do texto bíblico. Nós vamos fazer isso de forma responsiva mais uma vez. Vamos procurar ler com segurança, com vozes poderosas, com harmonia, porque os anjos nos céus e o Senhor que está conosco nos ouve. Cristo que está adorando conosco nos ouve. E que Ele se alegre na nossa paixão em lermos a palavra dEle. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 17. Leiamos então a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados por Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se prepara para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Filho, e assistidos no nosso íntimo pelo Deus Espírito, nós, uma vez mais, erguemos a nossa voz a Ti. Uma vez lida a Sua palavra, nós suplicamos o Seu favor, nós suplicamos a Sua graça. Santo Espírito, para a glória de Cristo, socorre-me e ajuda-me a anunciar com paixão, com poder, com ousadia, com alegria, com intrepidez, com misericórdia e graça a Sua palavra. Ajuda o povo de Cristo que está diante de mim, para que o coração deles seja como solo fértil a receber a Sua palavra.
e faze-a produzir o seu fruto. Porque o Senhor prometeu que a sua palavra não voltará vazia para o Senhor. Faze-a produzir o seu fruto, para que ela seja aroma de vida para todos aqueles que creem, mas que deixe claro que também é aroma de morte para aqueles que a rejeitarem. E a nossa súplica é essa, que todos ouçam, creiam e recebam a redenção. E aos teus santos que hão de ouvir a tua palavra, que sejam vivificados e aprendendo a sua vontade, que se dediquem a ela, para a sua glória, para a nossa alegria, para que a sua igreja seja bela e harmoniosa e santa e sem mácula, perfeita no dia em que o Senhor vier buscar-nos. No teu bendito nome, ó Cristo, nós oramos e te damos graças. Amém. Meus queridos, nós temos aqui na nossa igreja alguns poucos instrumentos clássicos, mas tentem imaginar aquelas orquestras gigantescas que por vezes nós vemos na televisão. Aquelas com uma multidão de instrumentos diferentes, graves, agudos, grandes, pequenos. Agora, pense se cada um daqueles músicos decidisse tocar a sua própria melodia, ignorando o maestro, ignorando a partitura, ignorando os outros músicos. O resultado seria uma cacofonia completamente desagradável de se ouvir. Mas quando todos os instrumentos estão afinados no mesmo tom, quando todos ouvem o Spala, é isso mesmo, Davi? Antes do concerto, para afinarem todos no mesmo tom, e todos se deixam guiar pela mesma partitura e obedecem aos comandos do maestro. Meus irmãos, quando isso acontece, até o instrumento aparentemente mais simples contribui para uma música e uma experiência maravilhosa. A vida na igreja é exatamente assim. Todos nós somos diferentes uns dos outros, diferentes em idades, diferentes em personalidades, uns prudentes, outros afoitos, uns dóceis, outros austeros, diferentes em histórias, em talentos, mas cada um de nós fomos reunidos por Cristo nesta orquestra espiritual chamada igreja, para juntos tocarmos a mesma música, a nova vida que Ele nos deu nele mesmo. A nossa partitura é a palavra de Deus. O maestro é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando todos nós, meus irmãos, nos sujeitamos ao maestro, seguimos esta partitura, então a igreja, ela se torna bela, ela se torna harmoniosa, ela se torna alegre. E então o mundo pode ouvir através de nós a música do Evangelho sendo tocada onde nós estamos. Nessa nossa série Mandamentos Mutuais, nós temos aprendido que essa nova vida no Senhor Jesus Cristo não é um projeto solo. É uma obra comunitária, de corpo. Cristo, Ele nos salvou para nós vivermos uns com os outros e uns para os outros. Meus amados, estes mandamentos recíprocos, amai-vos, acolhei-vos, perdoai-vos, suportai-vos uns aos outros e tantos outros que nós já vimos. Eles são as notas e os compassos que mantêm a nossa vida cristã completamente afinada. Instruí-vos mutuamente, que se encontra em Colossenses 3,16, é o nosso mandamento recíproco desta noite. Eu espero que nós possamos perceber que nesta orquestra espiritual chamada igreja, não apenas o pastor ou a EBD, mas cada um de nós tem a função de mutuamente aprender e a ensinar uns aos outros a música do Evangelho, para que ele jamais desafine no nosso meio. Para a gente entender isso com profundidade, nós precisamos tentar ou lembrar o que é que Paulo estava ensinando aos crentes em Colossos. A igreja de Colossos, ela não foi fundada por Paulo,
mas por Epáfras, como a gente vê em Colossenses 1,17, que era um colaborador de Paulo. Alguém que foi evangelizado por Paulo, voltou para sua cidade e pregou o evangelho aos seus conhecidos, amigos, familiares. Essa carta de Paulo, ela é a resposta pastoral a uma heresia chamada heresia Colossae, que havia adentrado a igreja e então ameaçava desviar os crentes de Colossos da verdade sobre a suficiência de Jesus Cristo. Eu já mencionei isso aqui outra vez, mas não há mal nenhum em dizer que esta heresia, ela era uma mistura sincrética de legalismo judaico, ascetismo, misticismo, visões e adorações a anjos, filosofias humanas e tradições religiosas de homens. Percebam, meus queridos, que sincretismo religioso, a mistura de elementos de diversas religiões, filosofia humana, visões e tradições religiosas, tentando tomar a centralidade do evangelho na igreja de Cristo, não é coisa dos nossos dias. Sempre foi assim. Em essência, na heresia Colossae, bem como nas nossas heresias modernas, Cristo não era suficiente para a salvação, não era suficiente para uma vida espiritual plena. Nesta carta, Paulo ele trabalha para afirmar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e exorta aqueles crentes a viverem de modo que o evangelho de Cristo seja de fato suficiente para a salvação e para a felicidade deles, de modo que eles não precisassem de mais nada. A partir do capítulo 3, onde nós começamos a nossa leitura, nós temos a parte prática desta carta. E então Paulo, partindo do princípio teológico de que todos os crentes já morreram para o pecado em Cristo, e como ele ressuscitaram para uma novidade de vida, Paulo diz que agora eles devem confirmar essa realidade espiritual, vivendo de modo digno da regeneração. Ele vai dizer para eles: ora, assim como recebestes a Cristo, como eles haviam recebido Cristo? Como quem nos dá a redenção, a remissão dos pecados, como a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação e entre os mortos, em quem foram feitas todas as coisas por meio dele e para ele, buscando sempre as coisas do alto. Eles foram recebidos, ou receberam Cristo como aquele que é o autor, por meio do seu sangue, o autor da paz na cruz. E Paulo diz: assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Busquem as coisas do alto, onde Cristo habita, despindo-se das obras do velho homem e revestindo-se do novo homem, que se faz a imagem daquele que os criou. O nosso mandamento mutual, ele está nessa seção positiva dessa instrução de Paulo. Revestivos como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, a palavra de Cristo, ela passa a habitar ricamente em nós, nos capacitando então a ensinar e aconselhar uns aos outros, para que a harmonia do evangelho continue ecoando aqui e fora da nossa igreja, por onde quer que nós passemos. O que eu espero mostrar essa noite é que, porque o Senhor Jesus Cristo já nos ressuscitou dentre os mortos, agora nós devemos encher a nossa mente das coisas do alto e nos ensinar uns aos outros, segundo a verdade da palavra. Porque juntamente com Cristo, Deus já nos ressuscitou dentre os mortos espirituais. Agora nós devemos ocupar a nossa mente, o nosso coração com as coisas do alto, onde Cristo habita, e nos ensinarmos uns aos outros, segundo a verdade da palavra de Deus. O tema da nossa meditação não podia ser outro: ensinai-vos uns aos outros. É o mandamento recíproco de Colossenses 3,16. E nós vamos meditar neste mandamento em 3 pontos. Primeiro, nós vamos aprender o fundamento do ensino mútuo. Depois nós vamos refletir no ambiente do ensino mútuo.
E por fim nós vamos aprender o conteúdo, o método e o propósito do ensino mútuo. E esse é o nosso primeiro ponto. O fundamento do ensino mútuo é a nossa ressurreição com Cristo. O fundamento do ensino mútuo é a nossa ressurreição com o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de sequer nós podemos pensar em cumprir esse mandamento mutual de nos ensinarmos uns aos outros, nós primeiro precisamos fincar os nossos pés na rocha sobre o qual todo edifício cristão é edificado, construído. Nós não podemos ensinar uns aos outros aquilo que nós não sabemos. É por isso que é vital que nós saibamos quem nós somos em Cristo. E quem nós somos? Em Colossenses, Paulo nos responde isso de uma forma gloriosa. Observe comigo a conjunção do princípio do capítulo 3, versículo 1. Portanto, este portanto, meus queridos, ele conecta tudo o que foi dito anteriormente sobre a supremacia e a suficiência de Cristo para a nossa redenção e felicidade, com a nossa nova identidade, a nossa atual identidade espiritual. Nós somos ressuscitados com Cristo. Agora, observem a força com que Paulo começa o capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. A forma verbal do grego usado aqui para essa expressão, se fostes ressuscitados, ela aponta para uma ação completa que aconteceu no passado, mas com efeitos contínuos na vida presente hoje. É como o casamento. Eu me casei há 24 anos atrás, uma vez só, mas eu continuo lidando com os efeitos deste casamento pelo resto da minha vida. A nossa ressurreição com Cristo aconteceu uma única vez, mas ela produz frutos contínuos na nossa vida pelo resto da nossa existência. Meus irmãos, Paulo diz: se fostes unidos a Cristo em sua morte, da mesma forma nós também fomos unidos com Ele em sua ressurreição. É interessante como Paulo nos explica isso lá em Romanos 6, quando ele vai dizer que se nós fomos sepultados para o pecado com Ele na morte, através do batismo, assim como Cristo foi ressurreto para a notória glorificação, assim nós também viveremos de forma notoriamente diferente de quem nós éramos. Nascemos com Ele de novo para viver em novidade de vida. A ressurreição, meus irmãos, é a nossa nova identidade no Senhor Jesus Cristo. Aquela velha vida, escravizada pelo pecado, sujeita às filosofias, às verdades mentirosas deste mundo, aquela velha vida foi crucificada juntamente com Ele. Agora, a vida que pulsa e a mente que guia o crente é a vida e a mente do próprio Senhor Jesus ressurreto. Eu gosto como Calvino explica isso. Ele diz que o alvo que Paulo tem em mente, é que os crentes vivam a vida de Cristo. Vocês sabiam que a palavra cristão significa pequeno Cristo? Imitador de Cristo? Nós somos ressurretos para viver a vida de Cristo. Percebam que nós não estamos simplesmente tentando melhorar o nosso antigo eu. Nós estamos vivendo a partir de um eu ressurreto, uma nova criatura. Aquele eu morreu. Ele não está sendo melhorado. Ele foi reconstruído completamente. É uma nova criação, um novo ser feito pelo Espírito de Deus. E é porque nós somos ressurretos com Ele, que agora nós podemos e nós devemos viver para Ele. Essa é a nossa nova realidade. Ressurretos juntamente com o Senhor Jesus Cristo.
E essa nova realidade espiritual, ela demanda de nós uma nova orientação. De modo que a nossa mente e o nosso coração estão completamente voltados para as coisas do alto, e não das que são aqui da terra. Nos versículos 1 e 2, Paulo nos dá dois imperativos que fluem diretamente dessa nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Buscai e pensai nas coisas do alto. Meus irmãos, buscar e pensar são verbos que demandam ação, não é uma vida passiva. Agora, notem a ênfase que Paulo coloca na mente. É buscar com a mente, é pensar com a mente. Percebam isso, meus irmãos. O ensino mútuo, ele não é a partilha das nossas experiências particulares, das nossas experiências subjetivas, das últimas tendências da psicologia. Não é isso que nós ensinamos uns aos outros. O ensino mútuo ordenado para nós aqui começa em corações e mentes que se voltam para aprender as palavras que vêm do alto, que vieram do céu, onde Cristo está assentada à destra de Deus. As coisas que Paulo chama de as coisas lá do alto, equivale a dizer que equivale a toda escritura que é inspirada por Deus. Escritura que foi sim escrita por homens, mas homens santos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As coisas do alto são as verdades do Evangelho que revelam a glória de Deus em Cristo, seu Filho, que revelam para nós a sua vontade, que revelam a pessoa e a obra do nosso Redentor. Em contraste com as coisas do alto, Paulo fala que nós não devemos buscar as coisas da terra. As coisas da terra, meus queridos, são as religiões criadas por homens. A falsa piedade vivida segundo as filosofias culturais da época, que rejeitam Cristo como a única cura e remédio para todas as nossas mazelas, que o rejeitam como a única religião verdadeira, como o cabeça daqueles que realmente são salvos, que rejeitam a sua palavra como o único caminho pelo qual nós podemos agradar a Deus. É por isso que eu gosto como o puritano Thomas Watson coloca estas coisas. Ele diz que a meditação dos crentes nas coisas do alto adoça a nossa alma, mas também nos conforma à imagem do Senhor Jesus. Percebam, meus irmãos, que o ensino que nós devemos ensinar uns aos outros, seja sobre a fé, a vida na igreja, adoração, carreira, casamento, criação de filhos, lazer, saúde, cuidados do lar e até sobre investimentos financeiros, não brotam da sabedoria dos especialistas deste século, mas da palavra de Deus, que nos foi dada do alto. É da Sagrada Escritura que nasce o ensino que nós ensinamos uns aos outros. Não é o que o fulano, especialista em criação de filho, disse. Não é o que o guru do investimento disse, ainda que ele diga ser crente. O ensino que nós ensinamos uns aos outros é o ensino que vem do alto, é o ensino que está na palavra de Deus. É por isso que o nosso breve catecismo afirma que a Escritura, ela é a única regra para nos dirigir de maneira a glorificar a Deus e ter prazer nele por toda a nossa vida. Por isso, meus irmãos, para nós ensinarmos uns aos outros, nós primeiro precisamos ter a nossa mente completamente saturada da palavra de Deus. Não de experiências pessoais, não de psicologia moderna, não de achismos, mas da palavra da verdade que veio dos céus e se fez carne e habitou no meio de nós, de Jesus Cristo. Ele é o fundamento de tudo que nós ensinamos uns aos outros.
Fora dele, tudo é pó, tudo é lixo. Ou nas palavras de Paulo, tudo é esterco e não serve para nada. Meus irmãos, a nossa ressurreição espiritual com Cristo é o fundamento sobre o qual nós edificamos este mandamento mutual: ensinai-vos uns aos outros. Porque é a ressurreição que faz com que a nossa mente se mantenha focada nas coisas do alto, na escritura inspirada por Deus, que nós devemos aprender para todos os aspectos da nossa vida, e então, por conseguinte, ensinar uns aos outros. Porque nós estamos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo, nós não ensinamos mais os nossos achismos, as opiniões seculares, mas a inexpugnável e eterna palavra de Deus, apontando uns para os outros o amor, a sabedoria, a bondade, a misericórdia, o poder, a graça, a santidade, como a razão pela qual nós vivemos de modo santo e agradável a Deus sobre a face da terra. É isso que nós ensinamos uns aos outros. É a palavra do Senhor. E essa palavra só nos é possível porque nós estamos ressurretos com o Senhor Jesus. E a primeira aplicação para nós é essa: se nós somos ressurretos ou ressuscitados com Cristo, busquemos as coisas lá do alto para ensiná-las uns aos outros. Você foi ressurreto com Cristo? Encha-se das coisas do alto. Pense nas coisas do alto, porque é isso que você deve ensinar ao seu irmão. Se nós somos ressurretos, se o nosso coração foi mudado, a nossa maior alegria não vai ser buscar as riquezas deste mundo. A nossa maior alegria não vai ter uma família próspera, uma carreira de destaque. A nossa maior alegria vai ser buscar o conhecimento de Cristo, buscar as coisas do alto, porque elas são eternas. Quem anseia pelos céus, meus irmãos, vai encontrar prazer em conhecer o Senhor por meio da sua palavra, por meio da regular leitura e meditação nas Escrituras, por meio do estudo de bons livros que iluminam a nossa fé, que nos mostram a como vencer o pecado, na leitura dos nossos preciosos padrões de Westminster, que na verdade não são outra coisa senão um espelho fiel das Sagradas Escrituras. Meus irmãos, façamos esse tipo de meditação e de busca nas coisas do alto, não só nos domingos, mas na nossa vida secreta de oração, chamando irmãos para nós nos reunirmos em casa, lemos os nossos padrões de fé, as Sagradas Escrituras, na oração familiar, reunindo os nossos familiares para juntos ouvirmos Deus falando conosco. Assim nós vamos aprender a servir melhor uns aos outros, assim nós estaremos ensinando a verdade do alto uns aos outros, segundo as Escrituras. E se por acaso alguém dentre nós hoje não tem esse desejo pelo conhecimento de Deus, meu irmão, suplique a Deus por ele. Suplique ao Senhor por este novo coração. Ele dá. Ele está disposto a dar. Por isso Ele nos deu Cristo. Peça pelo Espírito para que testifique com poder a ressurreição de Cristo também na sua alma. Até que buscar as coisas do alto se torne um prazer na sua vida. É guerra, é batalha, que se vence primeiramente em oração. O fundamento do ensino mútuo na igreja é a nossa ressurreição juntamente com Cristo. O ambiente onde esse ensino floresce em beleza e dá o seu fruto é a comunidade santificada. Esse é o nosso segundo ponto. O ambiente do ensino mútuo é a vida comunitária, santificada pela palavra de Deus. Em Colossenses 3, os versículos 5 ao 14, Paulo ele passa a nos chamar a uma vida de santidade que só pode ser vivida e aperfeiçoada no corpo de Cristo, que é a igreja. E meus irmãos, aqui eu preciso confrontar veementemente a ideia que muitos crentes ou supostos crentes têm abraçado
uma fonte na qual muitos supostos crentes têm bebido, e não passa de mentira e engano do maligno. A ideia de que a salvação, de que a fé cristã se resume à vida privada entre o indivíduo e Deus, ignorando a importância vital da igreja local no plano de Deus para a salvação e para a nossa santificação. Paulo, nesse trecho, ele vai nos apresentar 2 motivos pelos quais nós devemos nos santificar. O primeiro é soteriológico, ou seja, ele diz respeito à salvação. Paulo inicia essa seção com um imperativo. No versículo 5 ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A conjunção pois aqui ela é muito importante, porque ela está revelando para nós que a santificação é fruto da nossa ressurreição com Cristo. Fazei, pois, morrer. Em outras palavras, porque vocês foram ressurretos e a vida de vocês está guardada em Cristo, agora façam morrer a velha natureza. Meus irmãos, a santificação, ela não é uma lista de regras morais para que nós nos tornemos pessoas melhores. Ímpios se tornam pessoas melhores. A santificação é o fruto que testifica a nossa ressurreição. Porque nós fomos ressuscitados com Ele, agora nós devemos matar tudo o que pertence à velha criatura. A santificação é uma obra da graça de Deus, operada em nós pelo Espírito Santo, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus. E somos capacitados à obediência. O primeiro motivo que Paulo nos apresenta para a santificação é a salvação. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, agora façam morrer a velha natureza terrena. E então, depois de listar aí, apresentar uma lista de vícios que devem ser mortificados: imoralidade sexual, impureza, avareza, paixão lasciva, cobiça, ira, cólera, malícia, maledicência, mentira, Paulo nos apresenta a segunda razão, agora escatológica, pela qual nós devemos nos santificar. Ele diz no versículo 6: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, a santificação testemunha que nós nos encontraremos com o Senhor em paz e não sob a sua ira. É por isso que o autor de Hebreus, em capítulo 12, versículo 14, ele nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E meus queridos, me creiam, é entre o povo de Deus que nós aprendemos a verdadeira santidade, que testifica a nossa ressurreição e que nos livrará da ira vindoura. Santidade, meus irmãos, é a prioridade no reino de Deus. Nós temos visto isso. Não é por acaso que a primeira petição da oração dominical é: santificado seja o teu nome. Antes de nós pedirmos por perdão dos nossos pecados ou do pão para cada dia, nós oramos para que, como povo de Deus, nós sejamos um reflexo da santidade do Deus triuno. Além disso, santidade é o único atributo de Deus triplamente exaltado nas Escrituras, em Isaías e em Apocalipse. E em 1 Tessalonicenses 4,3 é explicitamente dito isso, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós fomos salvos para santificar o nome dele. A santificação é o propósito divino para a nossa vida, e ela se manifesta neste novo homem, ressurreto com Cristo, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. E o conhecimento da palavra, meus irmãos, é central neste processo de renovação, nesse processo de santificação, onde nós ensinamos uns aos outros. E é na comunidade que nós aprendemos essa palavra que nos santifica e ensinamos uns aos outros. Mas Paulo não para por aí. Após nos exortar a mortificar o velho homem,
Paulo nos chama a nos revestir das virtudes do novo homem. Essa é a dinâmica da santificação daqueles que estão ressurretos com Cristo. Nós nos despimos do velho homem, aprendemos o novo na palavra de Deus, nos revestimos desse novo. Paulo, aqui ele apela para essa nova identidade. Como eleitos de Deus, santos e amados. E então ele vai falar que as virtudes que se manifestam nesses eleitos, santos e amados, são qualidades, meus irmãos, que só podem ser vividas no contexto de uma fé mutual, onde nós estamos com outros irmãos na fé. Misericórdia se derrama sobre o outro. Bondade é fazer bem ao outro. Humildade é reconhecer o outro superior. E ele continua dizendo: mansidão é deixar ser ensinado pelo outro. Longanimidade é paciência com o outro. Essas são virtudes da santificação. Santificação não é um processo isolado, meus irmãos, que não pode desenvolver-se fora da comunhão com os outros irmãos. Não existe santidade genuína que não se manifeste em amor prático uns pelos outros. Essas virtudes para nós mesmos não é santidade, é egoísmo. Paulo ainda é mais enfático no versículo 13, quando ele diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Estes mandamentos mútuos que nós já estudamos aqui, eles exigem presença e interação. Essa vida em comunidade, meus irmãos, onde existem fricções, desafios, ali é o cadinho onde Deus santifica cada um de nós. Meus queridos, por favor, não se engane. Aquilo que nós fazemos, a igreja local, a igreja visível, que é o corpo de Cristo, é exatamente o que cada um de nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ignorar a comunhão com as suas mutualidades na igreja é ignorar o próprio Cristo, que se identifica com o seu povo. Eu não posso estar ligado ao cabeça se eu não faço parte do corpo como membro da igreja visível. Paulo, ele coroa todas essas virtudes lá no versículo 14 com o amor. Ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Meus queridos, o amor é o que une todas essas virtudes e faz com que elas se tornem eficazes na nossa comunidade. A santificação, portanto, não é, como eu já disse, um voo solo. É uma jornada coletiva, meus irmãos. A pergunta é: como é que nós podemos ensinar essas virtudes de santidade uns aos outros, se não no contexto da igreja local? Aqueles que tratam a vida de corpo como algo de pouca importância na fé, que se recusam a se engajar na comunhão, no serviço, essas pessoas estão pecando gravemente, porque elas negam a própria natureza da santificação, elas negam a identidade cristã como corpo de Cristo, como família de Deus. É na comunidade que nós aprendemos e ensinamos santidade uns aos outros, à medida que nós nos conformamos à imagem do Senhor Jesus Cristo. Olhem para o lado. Veja quanto espaço vazio. Meus irmãos, nós precisamos aprender a amar aquilo que Cristo ama. E Ele ama a sua igreja local. Ele ama a comunhão dos santos, a ponto de nós aprendermos que Ele adora juntamente conosco quando nós nos reunimos para o culto solene. E aqui é uma aplicação importante para nós. Repito, santificação não é um processo solo. Você nunca vai se tornar santo à semelhança de Cristo se você acha que pode viver a sua fé sozinho. Você nunca entendeu o que é a salvação. Nunca.
Santidade é aprendida e ensinada na vida comunitária. Eu espero que até aqui tenha ficado claro que não existe santificação sozinho, feita atrás da porta, de uma porta fechada, escondido, enquanto se despreza a comunhão dos santos. Paulo é claro quando ele escreve que nós somos membros uns dos outros no corpo de Cristo. Ignorar a vida comunitária é amputar-se voluntariamente do corpo de Cristo. É grave pecado que adoece o ambiente que Deus estabeleceu para o nosso crescimento, para nós nos ensinarmos mutuamente. Meus irmãos, é na igreja que nós aprendemos a perdoar, a suportar, a exercitar paciência, a ter misericórdia. Virtudes que simplesmente não podem florescer num solo chamado isolamento. Nós jamais podemos nos esquecer que a igreja visível, a igreja local, é o reino de Cristo sobre a face da terra. É por isso, meus irmãos, que a nossa igreja, e muitos dos que vão nos assistir pela internet, precisam se arrepender do pecado de colocar em primeiro lugar o reino deste mundo, a carreira, os hobbies, os seus próprios projetos, a sua própria vida, antes da igreja do Senhor Jesus, que é o reino dele aqui na terra, onde nós cultuamos e aprendemos a adorar juntos ao nosso Redentor. Meus irmãos, por que eu digo que a nossa igreja precisa se arrepender? Porque o pecado de um é o pecado do corpo. Nós não devemos orar, Senhor, traz arrependimento aos outros, traz arrependimento a nós, vivifica a nós, transforma a nós, para que nós sejamos aquilo que o Senhor nos salvou para ser. Permita-nos experimentar do seu poder, da sua graça abundante sobre nós. Perdoa-nos a nós. E sabe de uma coisa, crianças? Isso também vale para vocês. Não pense que eu estou falando só para os adultos. Não. Às vezes, sabe quando está em casa e está assistindo um filme, um futebol, um videogame? Ah, não queria ir para a igreja. Ah, eu não quero ir ouvir hoje. Ah, eu quero dormir. Eu não quero ouvir nada. Quando vocês fazem e agem assim, crianças, vocês perdem a oportunidade de aprender com os mais velhos e depois ensinar isso aos que são da idade de vocês, aos amigos e colegas de vocês. Por isso, nós precisamos reorientar a nossa agenda, reorientar o nosso coração, para que os encontros da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde há comunhão entre os irmãos, adoração mútua, sejam prioridade, e não a sobra do nosso tempo. Ah, não, hoje eu tenho tempo. Ah, não, hoje eu não estou cansado demais. Ah, hoje eu não tenho nada mais interessante para fazer. Meus irmãos, em nome do nosso Redentor Jesus Cristo, que morreu pela igreja, que morreu para nos reunir como um só corpo, não sejamos mais apenas ouvintes da palavra de Deus, sejamos praticantes dessa palavra. Busque a igreja do Senhor, que é o reino dele em primeiro lugar. Engaje-se, participe das lutas desta congregação, participe das suas vitórias, participe das lutas e das vitórias dos seus irmãos, porque é assim que nós estaremos ensinando uns aos outros a glorificar Cristo sobre a face da terra, priorizando aquilo que é prioridade para Cristo, a igreja dele. Quem despreza o corpo, porque tem coisas mais importantes para conquistar neste mundo. Quem despreza o corpo, porque quer mais dinheiro, mais conforto, mais beleza. Meus irmãos, não entenderam a riqueza que há em Cristo Jesus. Quem despreza o corpo, despreza o próprio cabeça, e ensina aos outros que a amada igreja do Senhor Jesus Cristo, por quem ele morreu, é algo secundário, que vem depois das minhas prioridades.
Mas quem ama a igreja, ensina com ações e com palavras, prova uns para os outros que ela é santa, preciosa, vale mais do que qualquer projeto pessoal. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para que o exemplo da nossa igreja, como o corpo de Cristo, seja de arrependimento e de mudança de prioridades, para que o mundo saiba que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e que o nosso coração tem prazer em ser parte dessa comunidade viva e santificada para pertencer a Ele. Nós já estabelecemos que a nossa ressurreição com Cristo é o fundamento do ensino mútuo, que a comunidade santificada é o ambiente onde nós ensinamos uns aos outros. Agora nós chegamos ao cume, ao cerne deste mandamento mutual: o conteúdo, o método e o propósito do ensino mútuo. Esse é o nosso terceiro ponto: o conteúdo, o método e o propósito do ensino mútuo. Os versículos 16 e 17 de Colossenses, eles resumem a essência da vida cristã em uma comunidade visível. E culminam no glorioso propósito de toda a existência da criação: a adoração. Vamos meditar primeiro no conteúdo. E o conteúdo do ensino mútuo é a própria palavra de Deus. Olhem comigo o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Cristo é toda a revelação divina centrada em Jesus, transmitida pelos profetas e pelos apóstolos e registradas nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Toda a escritura é palavra de Cristo. É isso que o Senhor Jesus afirma lá em João 5,39, quando ele ordena aos fariseus: examinai as escrituras, porque elas mesmas que testificam de mim. E Paulo diz: habite. Essa palavra habitar significa residir perpetuamente. E ricamente tem a ideia de abundantemente. Então o nosso ensino mútuo, ele não pode se basear, como eu já disse, em nossas opiniões, em nossas preferências, em nossas experiências pessoais, mas na verdade objetiva e inerrante da palavra de Deus, pela qual Cristo governa e edifica a vida de cada um de nós. Meus irmãos, é a palavra de Cristo que nos capacita a discernir o que é celestial do terreno e nos capacita e nos ensina como viver como seres ressuscitados. Sem a palavra de Deus, nós não temos nada para ensinar uns aos outros que o mundo não tem as suas próprias opiniões. A palavra é o conteúdo absoluto e único daquilo que nós ensinamos uns aos outros. E qual é o método, pastor? O método é ensino e exortação. Quando a gente olha para a parte B deste versículo, Paulo diz assim: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Instrução e aconselhamento. Essa palavra traduzida aqui na nossa Bíblia por aconselhar, na verdade, o significado dela é exortar, é admoestar. Admoestar sobre o quê? Alertar sobre os perigos. É exortar para corrigir, para lembrar de compromissos que foram assumidos. Esse é o significado da palavra grega admoestar. Ensinar foca em transmitir doutrina. Exortar foca em corrigir a conduta. Então, para Paulo, meus irmãos, olha que coisa interessante. O ensino mútuo, diferente do senso comum, que costuma dizer que depois que nós ensinamos para alguém uma coisa, se essa pessoa não quer obedecer, nós não temos mais nada a fazer. Para Paulo, isso não é verdade, porque para ele a instrução mútua não termina simplesmente no ensino, mas ela continua na exortação, na correção, na repreensão, exigindo a resposta daqueles que um dia se comprometeram com Cristo a obedecer a palavra de Deus, lembrando-os do perigo da desobediência e dos compromissos que eles assumiram com o Senhor e com a igreja dele. Ambas as ações, exortar e ensinar,
Paulo vai nos dizer que devem ser feitas em toda a sabedoria. Não humana, mas a sabedoria de Deus, centrada na pessoa, nas obras e nas palavras do Senhor Jesus. Foi por isso que Paulo escreveu Colossenses 2:3, onde ele diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo é a sabedoria de Deus. Sabedoria cristã não é especulação filosófica, é entendimento espiritual. Entendimento que é dado pelo Espírito para que nós possamos aplicar a palavra em nossas vidas e na vida uns dos outros. Isso, jovens, significa confrontar os padrões do mundo onde vocês estão. Significa expor o pecado dos seus colegas que se dizem cristãos, exortá-los a serem santos, porque aquele que eles chamam de Salvador é santo. Exatamente como Pedro nos ensina em 1 Pedro 1,15: tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Assim, se o conteúdo é a palavra, o método é o ensino mútuo pelo discipulado contínuo, conforme a sabedoria que revela Cristo, para exortar, admoestar uns aos outros, formando Cristo na vida de cada um de nós. Como nós vamos fazer isso, se não na vida de comunidade? Como nós vamos ensinar se nós não estamos presentes? Pastor, mas qual é o propósito? Nós já entendemos o conteúdo e o método. O propósito é a razão da nossa existência: a adoração. Se vocês observarem comigo, vocês vão ver que no final do versículo 16, no versículo 17, nós encontramos o propósito do ensino mútuo. Ali está escrito o seguinte: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, o louvor, ele não é um momento isolado do culto onde nós cantamos. Louvor deve ser o transbordar de um coração que se sente amado por Deus e que tem prazer na palavra de Deus. John Piper, ele resume isso dizendo o seguinte: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeito eu estou em quem Deus é e na sua revelação, mais glória Deus recebe em mim. Meus irmãos, adoração é a expressão espontânea de quem está alegre com alguma coisa. Quando nós estamos alegres com o nosso cônjuge, nós louvamos com elogios. Quando nós estamos alegres com os nossos filhos, nós louvamos com palavras de alegria. Eu não sei quantos aqui gostam de futebol. Eu gostava demais, hoje eu gosto menos, ainda gosto. Mas aqueles mais apaixonados, eles cantam o hino do seu time como um verdadeiro louvor de alegria por causa de um gol ou por causa de um título. O crente, por sua vez, canta a Deus motivado pela alegria de saber que é amado por Ele, por saber tudo o que Deus tem feito para o bem eterno dele. É uma resposta de contentamento. Meus queridos, só não cantam a Deus quem não é feliz no Senhor. É por isso que nós cantamos, como Paulo nos instrui aqui na Igreja Reformada, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, que na nossa tradição são usados não apenas como expressões emocionais para nós nos sentirmos bem, mas são meios de ensinar uns aos outros a nossa fé, revelar quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele requer, moldando a nossa fé e a prática da nossa fé pela letra e pela melodia. É por isso que uma vez eu disse aqui, e talvez eu não tenha me expressado bem, ou talvez tenha sido mal entendido mesmo, que não é adequado que no momento do culto nós fechemos os nossos olhos para poder cantar. Por quê? Porque quando a gente fecha o olho, a ideia de que não, agora eu estou sozinho, sou eu e Deus, é a minha intimidade com o Senhor.
mas eu faço isso no secreto do meu quarto, não na vida comunitária. Aqui é adoração mútua. Aqui nós cantamos e olhamos uns para os outros, confirmando que a fé que ele está cantando é a minha fé. Aqui é adoração juntos. Nós cantamos juntos, e não sozinhos, e não isolados. Essa adoração, meus irmãos, ela não se limita aqui ao culto, ao momento dos cânticos. Ela é para toda a vida. Paulo vai dizer: em tudo quanto fizeste, versículo 17, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meus irmãos, não há área fora do senhorio de Cristo. Cada palavra, cada ação, até o comer e o beber devem glorificá-lo. A felicidade que nós temos em Cristo é o que gera ações de graças, atitudes de graça. Onde? Na nossa família, nas nossas amizades, na igreja. Nós não fazemos isso para ser salvos, mas porque fomos salvos. O descrente, ele vive para si mesmo. Se aquilo não traz benefício para ele, ele não faz. Mas o salvo, ele vive para a glória de Deus em Cristo Jesus. Ele serve uns aos outros exatamente como Cristo veio servir e nos ensinou a fazer isso uns pelos outros. Assim, meus irmãos, toda a vida cristã deve ser adoração. Toda a vida cristã é um sacrifício espiritual de gratidão a Deus ofertado por meio de Cristo. Assim, neste ensino mútuo, nós nos enchemos da palavra de Cristo, que é o conteúdo. Nós ensinamos e exortamos uns aos outros com a sabedoria que revela Cristo, é o método, a fim de alcançarmos o propósito, transbordarmos de louvor e serviço, glorificando a Deus em tudo que nós fazemos. Porque Cristo, meus irmãos, nos ressuscitou. Agora nós devemos nos encher das coisas do alto e nós devemos nos ensinar uns aos outros, segundo a verdade das Escrituras. E aqui eu quero deixar uma última aplicação para cada um de nós. Transborde em adoração. Se o propósito final do ensino mútuo em nossas vidas é louvor, é serviço de gratidão, isso significa que nós não podemos restringir a nossa adoração ao culto público. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nós, de tal maneira que molde a totalidade da nossa vida. Isso vale para os adultos, isso vale para os jovens, isso vale para as crianças. É por isso que eu quero chamar a cada um de nós, vocês, que estão em Cristo Jesus, a renovar uns com os outros o propósito de viver para o louvor do Senhor Jesus Cristo. Crianças, façam este juramento ao Senhor, supliquem por este coração: dá-me um coração, ó Deus, para que eu viva para o louvor do meu Salvador. Seja no seu falar, seja no seu agir, seja no seu pensar, lembrando que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. E louvor aqui, meus irmãos, não é apenas cantar, mas viver de modo que Deus seja visto como digno, bondoso, santo, justo nas nossas vidas. Servir é sim ajudar na igreja, mas é também fazer o bem ao nosso irmão com gratidão a Deus. Para isso, nós precisamos manter a nossa mente, o nosso coração nas coisas do alto, cheios da palavra do Senhor. E como eu faço isso, pastor? Leia a palavra, memorize a palavra, converse com seus colegas sobre a palavra, escreva devocionais a cada manhã, use a palavra para ensinar, para corrigir. Quando você ouvir um sermão, quando você ouvir um cântico, não apenas sinta o momento, mas leve aquela palavra, leve o cântico para sua casa, leve a mensagem para sua casa, na sua mente, e chegando ali, converse uns com os outros sobre as coisas do alto. Não vão embora daqui como se vocês não tivessem ouvido nada. Levem isso com vocês. Pais,
Falem com seus filhos da palavra ao redor da mesa. Encontrem tempo para isso. Jovens, conversem sobre Cristo com seus amigos. Eles estão morrendo. E vocês têm o caminho da vida eterna. Crianças, cantem hinos. Cantem os salmos. Vocês aprendem aqui, enquanto vocês ajudam em casa, enquanto vocês brincam. Louvem a Deus dessa forma em casa, no trabalho, na família. Louvem com paciência, com amor. Louvem agindo com honestidade, com zelo, com bondade. Louvem na rua, sendo cortês, prontos a ajudar aqueles que vocês veem que precisam. Louvem na igreja, participando ativamente do culto, ouvindo com atenção, cantando com fervor, orando com alegria, doando com generosidade, aprendendo e ensinando uns aos outros. Meus irmãos, todo lugar é um púlpito onde você pode ensinar sobre a glória de Deus através da sua vida. Quando nós vivemos assim, a palavra que nós ensinamos aqui, ela se torna visível lá fora. O louvor que nós oferecemos a Deus no culto, ele se espalha como cânticos de serviço uns aos outros. E a adoração, ela se torna o ritmo de toda a nossa vida. E não apenas o momento do nosso domingo. A igreja é a orquestra de Deus na terra. Sem o maestro, cada um de nós toca para si mesmo. Sem a partitura, o som se perde. Sem a comunhão, a música do Evangelho silencia. Cristo é o nosso maestro vivo, que morreu, ressuscitou e reina. E nos reuniu para tocarmos todos juntos a canção da vida eterna. Se você ainda não é igreja, se você ainda não é convertido ao Senhor, eu acho que esse não é o caso de nenhum dos que estão aqui essa noite. Mas se você ainda não é igreja, saiba disso. A sua vida ainda toca a melodia funesta do egoísmo e do pecado. E a apresentação da sua vida vai terminar em silêncio sob a ira de Deus. Mas Cristo, morto e ressurreto, hoje convida a cada um dos que estão distante dele, para ser um membro dessa orquestra celestial, perdoado e salvo. Para isso, ele nos ordena a crer na condenação que há sobre nós por causa dos nossos pecados, mas também crer que na sua morte e na sua ressurreição, ele perdoou toda a nossa dívida e nos chama ao arrependimento e à mudança de prioridades, recebendo-o pela fé como o caminho, a verdade e a vida. Fora dele, não há redenção. Creia. Crendo assim, você vai encontrar a nota que ecoa para a vida eterna. E quanto a nós, meus irmãos, que já estamos ressuscitados com o Senhor Jesus, para nós o mandamento é claro e urgente. Encham-se da palavra do alto. Vivam em comunhão na igreja. Ensinem e admoestem uns aos outros, com toda a sabedoria que vem dos céus. Porque quando a palavra habita ricamente nos membros desta orquestra de Cristo na terra, a igreja, meus irmãos, canta afinada. O mundo ouve o som da graça. E então Deus é glorificado através de nós. Não se calem. Não toquem sozinhos. Cada nota da sua vida deve ecoar a comunhão que nós temos uns com os outros. Cada nota será para que juntos nós conheçamos o nosso Maestro. E nós vamos tocar juntos, até que Ele volte, e então a música do Evangelho encha toda a terra com a sua glória neste mundo restaurado. Toquemos juntos, até que os nossos olhos vejam aquele que nos chamou para tocar para Ele. Porque Cristo nos ressuscitou dentre os mortos, que a partir de hoje
nós passemos a nos encher das coisas do alto e ensinar uns aos outros, segundo a verdade do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe.